Tell you a secret. 11h39, retornando para o segundo bloco do Paralelo 30 dessa quinta, 14 de novembro. Reforçando, Rafa, a informação trazida aqui pela Ju, já no Conexão. Amanhã, sexta-feira, é feriado. Não teremos programação ao vivo nas emissoras. É verdade, né? esqueci de falar isso aí nesse programa. Isso é importante a gente destacar e muito provavelmente vão rolar as reprises aí durante a programação das emissoras. A gente está hoje aqui, para quem não acompanhou desde o início, fazendo a nossa pauta, o nosso programa mensal em parceria com a EMAGE da FURG. E hoje nós estamos falando sobre introdução crítica do direito urbanístico. Esse é o título de um livro que foi lançado, né, e está disponível para o acesso digital, para baixar em PDF. E os professores, Marcelo e a Rita, também estão aqui falando sobre essa pauta, né, do direito urbanístico com a gente hoje. Eu queria dizer que ele foi lançado agora, em outubro, no Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, que aconteceu em Palmas, que é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é um instituto que já tem aí 20 anos de existência, né?
e que é co-organizador do livro, portanto. Então, tem muitos dos associados que são do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU. Mas eu queria aproveitar que tu fez o gancho da pauta do EMAGE, então, com o Escritório Modelo de Assessoria Jurídica da FURG, a gente tem ali algumas iniciativas relacionadas à questão da cidade e do direito de morar. Especificamente, eu tenho atuado num escritório com ações de uso capião, ações possessórias, né? A gente teve aqui um programa há uns 2 meses atrás falando um pouco sobre regularização fundiária, né? A importância dos diversos atores do Estado de produzir isso, e a professora Rita é professora do SASC, que é o serviço, e eu mencionei isso naquele dia, né, do Serviço de Assistência à Construção Civil, que faz laudos e faz estudos também sobre regularização fundiária. Então eu queria fazer esse registro, assim, que a gente trabalha na FURG, também essa questão, né, de que a universidade sob ataque, a gente precisa ficar dizendo que a gente trabalha pela comunidade também, a gente não trabalha só para dar aula, a gente também presta serviços públicos relevantes e gratuitos. Então eu queria que a Rita apresentasse o SASC um pouquinho, de repente, antes de responder a pergunta. Não, e acho que de certa forma se responde um pouco a pergunta do qual é o interesse no direito, né? Mas fica à vontade, Rita, por favor. Não, como o professor Marcelo falou, né? A gente, na verdade, é amarrado, como tu disseste, né? Porque a gente vai se constituindo e somos aprendentes, né, a vida toda, né? Então, quanto mais a gente vai se envolvendo numa série de questões, especialmente a área que eu faço parte, arquitetura e urbanismo, né, que sou arquiteta, ela é muito sistêmica, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um trabalho que é de natureza interdisciplinar, né? Então, o tempo todo a gente está trabalhando junto com a engenharia, com o direito, né? Com a questão, tanto na questão de projeto, a questão social, né? E essa questão do SASC contribui também para a aproximação, né, no direito a partir dessa perna, vamos chamar assim, que é uma das coisas que o SASC atua muito forte, né, no apoio tanto ao EMAGE quanto à Defensoria Pública, em fazer esses levantamentos técnicos, né, para viabilizar a aquisição, né, da propriedade, da posse, né, que a pessoa detém, e transformar essa posse em propriedade, né, que é um dos grandes anseios, né, normalmente das pessoas, ter a segurança, né, jurídica do lugar onde ela mora, né. Então, o SASC e a EMAGE vem trabalhando muito nessa questão, né, dentre outras, claro, né? Mas no que tange aí o direito urbanístico, que até a gente também tem uma outra discussão que eu particularmente me filio, né? Que é do direito do ordenamento territorial, propriamente dito, uma coisa mais ampla, né? Porque o direito urbanístico somado ao direito ambiental, né? E ao direito à propriedade, à função social da propriedade, então a gente tem um universo, né, de questões que se articulam e que aí a gente entende que talvez tivesse que estar todo mundo, né, mais alinhado, não, né, ficaria mais forte, vamos dizer assim. Né? Então, é mais ou menos nessa ideia. Que ótimo. É bem importante pensar essa questão, né, do urbano e ambiental, né, no sentido de identificar que a gente vive no nosso território, né? O território, em geral, a gente pode falar cidade, né, mas às vezes é um bairro da cidade, né? E às vezes não é uma cidade, é outro território. A gente vive a nossa vida, o nosso estilo de vida, e isso tem um direito aí, o direito de seguir vivendo, né? O conceito que a gente trabalha também nesse livro, que é a de moradia adequada, né, fala basicamente, tem algumas características. O que é uma moradia adequada? Então, duas características que eu queria chamar a atenção aqui é essa que a Rita destacou, que é da segurança jurídica da posse. Então, quer dizer, as pessoas precisam saber que elas vão voltar para casa no fim do dia e que elas vão poder entrar em casa, vão poder dormir, que elas vão ter casa. A gente teve processos, de certa forma, a história do Brasil é um pouco permeada assim, de momentos em que a gente tem grandes processos de desocupação forçada, despejos forçados, né? E isto ainda existe como um fantasma de muitas comunidades Brasil afora, e não só comunidades urbanas, mas comunidades rurais também. Bastante.
né? Então, todos esses conflitos que a gente enxerga, né, territoriais, assim, são bem importantes de identificar. E aí a segurança jurídica da posse é uma expectativa, né, de que a gente possa produzir documentos jurídicos que vão poder ser acionados rapidamente para que o Estado venha no auxílio, no socorro, né, de quem tem a sua casa. Né? E, de certa forma, isso não é garantido a todos. Então, esse é um elemento. E o outro é o da adequação cultural, que eu acho importante de mencionar. Então, o direito de viver como eu vivo. A adequação cultural é eu vivo num ambiente cultural e eu tenho direito de me reproduzir, né, socialmente, minha família, a minha comunidade religiosa, a minha comunidade étnica, a minha comunidade, a gente tem direito de continuar vivendo desse jeito que a gente vive. Não existe um jeito único de viver. Né? Nós não somos todos consumidores, não temos que bater o ponto no shopping todos os dias. A gente pode e deve viver a cidade, viver as nossas experiências de maneira plural e diversa. Nesse sentido, por exemplo, também o livro tem bons trabalhos que discutem essa questão, né, da guetificação, de que se produzem espaços que são vedados a algumas pessoas. Eu estava relendo um texto outro dia sobre os rolezinhos nos shoppings, já que eu falei de shopping. Que foi aquele fenômeno, não sei se vocês lembram, em 2014, 2015. E era basicamente Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, se eu não estou enganado, em que a juventude ia no contraturno da escola fazer festa no shopping. Nada que eu, tendo crescido numa cidade grande, não tivesse feito. De ir no shopping de tarde, depois da aula. Para dar um rolê. Para dar um rolê. Eu não chamava assim, certamente. Mas então tu vai passear e tu não tem dinheiro. Então tu vai andar no shopping e encontrar as pessoas. De repente namorar na praça de alimentação, né? E daí isto ficou super evidente. Por quê? Porque a quantidade de pessoas era enorme. E claramente eram não consumidores desse ponto de vista, que eles não tinham recursos para gastar muito dinheiro. Isso causou incômodo. Causou muito incômodo, especificamente em razão do recorte racial que estava presente, porque os rolezinhos eram de juventudes das periferias, né? E que, por condições históricas nossas, são majoritariamente negras. Então, o critério de exclusão era racial. E houve decisões judiciais dizendo que tudo bem, que o shopping podia mandar aquelas pessoas embora. Então, a questão, né, da justiça, do judiciário, como é que a gente resiste nesse sentido? Bom, a gente precisa... Primeira coisa, para mim, a gente precisa descrever a realidade corretamente. Então, se a gente consegue compreender a realidade, a gente pode pensar, né, se é uma dinâmica de efetivação de direitos ou de negação de direitos, que é a segunda questão para mim. E tem essa questão muito presente, né? E vou entrar numa... Me lembrei agora, vou dar um exemplo. Não, acho que não entra muito na questão que está sendo abordada hoje, mas a gente falou aqui, acho que foi na sexta-feira, né, Rafa, que tivemos o programa de uma conjuntura para trazer aí a decisão do STF de negar a prisão em segunda instância e que garante o que está previsto na Constituição. E, por óbvio, tem o caso simbólico do ex-presidente Lula, que já foi, né, no dia seguinte, quase que imediatamente solto. E lembro que a gente trouxe a problematização de que, para além do ex-presidente Lula, nós temos quase 5.000 pessoas presas em segunda instância no Brasil, e que grande parte destas pessoas, e grande parte das pessoas que estão no sistema prisional, é negra ou está em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade socioeconômica de modo geral, e não tem condições de pagar uma defesa, ou, enfim, não teria os seus direitos garantidos efetivamente, né? Então, aí também entra a questão de uma justiça com... uma justiça para quem, né? Isso. Essa questão, para dar um exemplo, né, não mencionado, na sexta-feira o Renan da Penha também foi solto, né? Que é um músico carioca, então vinculado ao universo do funk. E isto foi muito determinante para a criminalização dele, né? E para sua condenação. Então, claro que
são questões diferentes, no sentido de que a decisão do STF ela restabelece, ainda que de maneira pontual, a validade do artigo 5º da Constituição de 88, então dizendo, bom, nós temos Constituição e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, isso está escrito literalmente na Constituição, e nós temos essa execução parcial que foi... Eu acho que quem explicou melhor essa questão para a população foi o Datena, quando ele pensou ao vivo, não sei se vocês viram isto, mas no Fiquei dia... chocada com essa frase, Marcelo. Foi. Eu achei maravilhoso. Acho que assim lá ainda. O Datena, então, ele raciocina ao vivo na televisão, no programa dele, eu não sei o nome do programa dele, mas ele reflete sobre... Ele diz assim, então quer dizer que se isso era cláusula pétrea, por que está discutindo isso? Então, discutiram em 2016, foi para prender o Lula? E daí agora, está discutindo de novo o quê? Porque o Lula não foi eleito? O Datena explica, e ele repete o raciocínio todo. E ele tá entrevistando uma pessoa, e a pessoa não tem resposta, não tem reação, que nem tu agora. A pessoa ficou assim, como assim tu tá dizendo isso? Entendeu? Mas eu achei bom porque isso explica um pouco, assim, quer dizer, a pessoa ela raciocina na frente das câmeras, que o programa é ao vivo. Pensou alto, e ele se deu conta, porque é óbvio que isso não cabia na Constituição, mas foi feito sob medida. Foi feito entendeu? Sob medida. Então nós temos uma situação, às vezes, um pouco assim, né, de que alguns casos individuais acabam, seja para criminalizar, seja para não criminalizar, acabam sendo determinantes. E o que eu, como profissional do direito, reivindico é que a gente abrace a Constituição e a defenda. Né? Ela foi resultado de um longo e amplo processo social legítimo como nunca antes na história do Brasil, e é um pouco também a minha opinião sobre a Bolívia hoje, quer dizer, né? A Constituição boliviana, do Estado Plurinacional da Bolívia, é uma Constituição legítima que precisa ser respeitada, e quando a gente vê as pessoas entrando com a Bíblia, né, e dizendo que agora vale a Bíblia, né? Então esse é o conflito que a gente está vivendo também no Brasil um pouco, assim, né? De a gente reconhecer que ou a gente vive numa ordem jurídica ou a gente não vive numa ordem jurídica. E daí o direito que está em voga é o direito do inimigo, né? Ou da construção do inimigo interno e tal, de como isso é articulado. Gente, temos 5 minutinhos para encerrar o programa e eu acabo fazendo essas provocações e a gente foge um pouco da pauta, mas eu penso que são colocações importantes que vocês estão trazendo aqui também. Vamos fazer, se tem algo que precisa ser reforçado ou alguma outra informação que não foi trazida ainda a respeito tanto do tema, né, quanto do livro, fiquem muito à vontade. Rita, tu gostou do livro? Muito bom livro. Recomendo muitíssimo. Né? Mais de 400 páginas aí, muito, muito bom. Né? Então, e essa questão que eu acho que a gente se tem que reforçar, né? Essa importância aí da produção, né? Das cidades, né? E o reconhecimento, né? Desses espaços já consolidados, né? O professor Marcelo estava comentando de respeitar, né? As culturas, as tradições, né? Então, a regularização fundiária é um instrumento importante, né? Coletivo, né? Administrativo, que não precisa passar pelo judiciário, né? E tem sido se identifica muitos esforços aí em andamento, tanto no município de Rio Grande quanto no município de São José do Norte, né? Tá. Que são muito válidos, e essa questão toda que a gente vinha falando do ordenamento territorial, que envolve justamente essa característica, né, de cidades que estão próximas à orla, né, de ocupações que estão ligadas à pesca, e que às vezes a gente percebe conflitos, né, que são naturais, né, então de ocupação em áreas frágeis. Então, essa discussão e as políticas públicas, eu acho que elas têm avançado aqui, realmente aqui na nossa
nossa região, né? Acho que a gente está caminhando, né, para essa conciliação, vamos dizer assim, né, de ambiente, sociedade, né, regularizando áreas. A gente tem uma lei que o professor Marcelo pode falar melhor dela, né, que trata, detalha bastante, bem recente, né, de 2017, que detalha bastante alguns procedimentos, né, para que a gente chegue na possibilidade de regularizar áreas rurais, que têm núcleos urbanos, né, regularizar áreas que estão em situação de fragilidade ambiental, desde que demonstrada, né, que ela vai ter um ganho, né, em qualidade ambiental, então, que passa, de repente, por um saneamento, porque essa regularização ela não é só legal, né, ela é uma regularização que traz elementos de qualificação urbana, né, de infraestrutura, de saneamento, de acesso à água potável, né, que a gente tem casos na nossa região de lugares que são ainda atendidos por poços há anos, né, e então um processo de regularização permitiria que o poder público tivesse mais condições jurídicas, né, para intervir, né, investir, né, recursos públicos para qualificar esses lugares. Então, acho que esse é um ponto que poderíamos, né, deixar, né, como um destaque, né? Que o professor Marcelo pode complementar aí. Que tem mais... importante isso que tu está falando, Rita, professora Rita, que hoje à tarde, às 18h30, na verdade, não, desculpem, dia 18 às 18h30, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa vai fazer uma audiência pública sobre regularização da luz em áreas de moradias irregulares. Então, porque a questão da irregularidade fundiária, né? Primeiro destacar isso que a Rita já colocou, de que todo mundo pode fazer regularização fundiária e deve fazer. A Prefeitura, o Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o EMAG, a FURG, o SASC, todo mundo tem condições de fazer regularização fundiária, porque isso garante direito para as pessoas e hoje está bem aberto isso. E, olha, todos esses órgãos que eu falei têm feito. É muito importante enxergar isso acontecendo aqui, como foi dito em Rio Grande, São José do Norte, as coisas têm andado. Quer dizer, pode ter ajustes aqui e ali no sentido de prioridades e tal, ou de falta de recursos, porque também tem isso, né? A gente teve o PAC Urbanização de Favelas, por exemplo, que destinava recurso público para fazer saneamento básico e urbanização. E agora a gente não tem esse recurso. Então, hoje nós estamos muito na segurança da posse só no papel. Então, nós não temos tanto recurso público para fazer esses investimentos, tá? Mas essa questão de água e luz é importante a gente dizer que as pessoas têm direito à água e à luz, porque isso é direito fundamental, né? Então, eu acho que é isso, no sentido de dizer que a gente está falando aqui de cidade para as pessoas, a gente está falando da possibilidade de o direito trazer um pouco de paz, né, para as pessoas. E aí, por fim, só fazer propaganda, eu sempre faço, do plano diretor, o pessoal participar do plano diretor de Rio Grande, que então que está em revisão, tem esse portal que é o decide.riogrande.rs.gov.br, e que Rio Grande tem feito algumas audiências públicas, fez umas oficinas e tal, eu acompanho. O Rafa está fazendo sinal de desespero ali do tempo. E isso está dentro do direito urbanístico, né? E que incrível entender isso. E fala, Marcelo, falei bobagem? Não? Ah, tá. Ele tá... Não, eu só vou ficar quieto. 11h59. Cara, eu não posso mais falar. 11h59, isso é só para compensar que amanhã não vai ter. A gente vai ficando por aqui. Desejamos um ótimo feriado e um ótimo final de semana a todos e todas. Até segunda. Obrigado.